Amara sentiu o ar frio da manhã de setembro beliscar-lhe o rosto enquanto descia do autocarro. Vila Branca do Mar. O nome soava a promessa de paz, a paredes caiadas beijadas pelo sol e a um mar azul constante. A realidade, no entanto, era uma paleta mais cinzenta, especialmente sob o céu nublado daquele primeiro dia de aulas. Ao seu lado, Isilda. A mãe transmitia um calor que nem o vento mais persistente conseguia apagar. Vai correr tudo bem, minha querida. Cabeça erguida, sim? Amara sentiu um nó a formar-se-lhe na garganta. Cabeça erguida. Era o mantra da mãe, um escudo invisível contra os olhares que já sentia sobre si. O Liceu Dr. Arnaldo Silveira erguia-se à sua frente, um edifício imponente com janelas que pareciam olhos a observá-la. Respirou fundo. Era só mais uma escola, mais um recomeço. Mas este, de alguma forma, parecia mais pesado. Talvez fosse o cheiro a maresia misturado com o perfume dos pinheiros, tão diferente dos aromas urbanos a que estava habituada nos arredores de Lisboa. Ou talvez fosse o silêncio que se instalara no grupo de alunos junto ao portão quando ela se aproximou. Na aula de português, a professora, uma mulher de ar simpático e óculos na ponta do nariz, pediu-lhe que se apresentasse. Chamo-me Amara Oliveira. Vim de Lisboa. A sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Sentiu os olhares a percorrerem-na, demorando-se no seu cabelo afro, farto e orgulhosamente natural, um contraste vivo na sala onde a maioria dos cabelos eram lisos ou ondulados, de tons mais claros. Foi então que o viu pela primeira vez. Gonçalo Vasconcelos. Sentado na fila do meio, com um ar entediado e um sorriso trocista nos lábios, observava como se ela fosse uma espécie exótica acabada de chegar ao jardim zoológico local. Amara desviou o olhar, o coração a bater um pouco mais depressa. O intervalo chegou como um alívio e um fardo. Para onde ir? O pátio era um mar de rostos desconhecidos, grupos formados, risos e conversas das quais não fazia parte. Encontrou um banco mais afastado, sob a sombra de uma tilha antiga, e abriu o seu caderno de desenho. Era o seu refúgio, o lugar onde podia traduzir o mundo em linhas e cores, onde podia controlar a narrativa. Estava a esboçar a forma das nuvens, quando uma sombra lhe cobriu o papel. Perdida, Morena. A voz de Gonçalo era falsamente amável. Estava acompanhado por 2 rapazes e uma rapariga loira que ria tapando a boca com a mão. Não costumamos ver muitas assim por aqui. O assim ficou a pairar no ar, carregado de um significado que Amara conhecia demasiado bem. Estou só a desenhar, respondeu a voz firme, embora por dentro sentisse um tremor. Desenha. Cuidado para não sujares o papel todo com essa cor de chocolate. A rapariga loira soltou uma gargalhada mais sonora desta vez. Amara fechou o caderno devagar. A cor de chocolate é bonita e versátil. Levantou-se, a cabeça erguida como a mãe lhe ensinara, e afastou-se, o som dos seus risos a persegui-la como uma sombra pegajosa. No seu banco, Tiago Mendes, um rapaz de óculos e ar estudioso que se sentava na fila da frente na aula de português, observara a cena toda, o desconforto visível no seu rosto. Na aula de educação visual, a professora Helena, uma mulher de cabelo curto e desalinhado, com um sorriso caloroso e brincos coloridos que balançavam enquanto falava, propôs um trabalho sobre identidade. Quem sou eu? Amara sentiu um misto de entusiasmo e receio. Era uma oportunidade, mas também uma exposição. Nos dias seguintes, mergulhou no projeto. Decidiu não se focar apenas na sua herança cabo-verdiana, mas na sua experiência como jovem negra em Portugal, nas suas paixões, nos seus medos. O seu desenho final era um autorretrato fragmentado, pedaços do seu rosto a emergirem de um fundo de padrões africanos e paisagens portuguesas, os olhos a transmitirem uma mistura de melancolia e desafio. Quando o apresentou à turma, a professora Helena ficou visivelmente impressionada. Amara, isto é poderoso. A técnica, a emoção, parabéns. Um calorzinho espalhou-se pelo peito de Amara, mas a sensação durou pouco. Grande identidade, murmurou Gonçalo, suficientemente alto para que alguns ouvissem. Deve ser lá das selvas de onde ela veio. Desta vez o riso foi mais contido, mas nem por isso menos cortante. A professora Helena fuzilou-o com o olhar. Gonçalo, esse tipo de comentário é absolutamente inaceitável nesta aula e nesta escola. Quero falar consigo no final. Gonçalo encolheu os ombros, um ar de falsa inocência, mas o seu olhar para Amara era de pura hostilidade. A guerra silenciosa tinha sido declarada. As semanas seguintes foram um desfiar de pequenas e grandes crueldades. Gonçalo parecia ter feito da sua missão tornar a vida de Amara um inferno. Ora era um encontrão acidental no corredor que lhe fazia cair os livros,
ora eram cochichos e risinhos quando ela passava. Nas aulas de grupo, era frequentemente a última a ser escolhida, ou ficava de fora, até que Tiago, cada vez mais incomodado com a situação, começou a convidá-la para a sua equipa, enfrentando os olhares de reprovação do grupo de Gonçalo. Os comentários sobre a sua aparência eram constantes, disfarçados de piadas. É lá, Amara, não precisas te preocupar em apanhar sol na praia, já tens a cor do verão o ano todo, dizia um dos amigos de Gonçalo, e o grupo desatava a rir. Amara tentava construir uma carapaça, mas as palavras eram como pequenas agulhas, picando-lhe a pele, minando-lhe a confiança. Isolava-se na biblioteca durante os intervalos, o seu caderno de desenho como o único companheiro. Desenhava a raiva, a frustração, a solidão, figuras escuras, contorcidas, mas também, teimosamente, pequenas flores de cores vibrantes a brotarem em cantos inesperados. Numa tarde particularmente cinzenta, partilhou com a mãe, de forma vaga, que a escola estava a ser um bocado difícil. Isilda afagou-lhe o cabelo, os seus olhos sábios a lerem mais do que as palavras diziam. Minha filha, o mundo nem sempre é justo com quem é diferente, mas a tua força está aí, disse, pousando a mão no peito da Mara. Ninguém te pode tirar quem tu és. Lembra-te da dignidade e foca-te nos estudos. É a tua melhor arma. Partilhou uma breve história da sua própria juventude em Cabo Verde, as dificuldades, a perseverança. Amara ouviu, absorvendo a força tranquila da mãe. Tiago tornou-se um aliado inesperado. Começaram por trocar impressões sobre os livros que requisitavam na biblioteca. Depois passaram a conversar sobre música, sobre os seus sonhos. Ele confessou o quanto detestava a arrogância de Gonçalo e a forma como ele tratava os outros. Ele é assim porque o pai dele é o presidente da junta ou algo do gênero, explicou Tiago num sussurro. Acha que pode fazer tudo. A amizade deles era uma pequena luz na escuridão crescente. Um dia, o bullying atingiu um novo nível. O caderno de desenho de Amara que ela deixara por um momento na sua secretária enquanto ia ao quadro desapareceu. O pânico apoderou-se dela. Aquele caderno era o seu diário, a sua alma. No final das aulas, Tiago encontrou-o no caixote do lixo do pátio. Algumas páginas estavam arrancadas, outras riscadas com caneta vermelha. Numa das páginas, onde Amara desenhara um elaborado padrão inspirado nos tecidos africanos, alguém escrevera: Volta para a tua terra, macaca. Amara sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. As lágrimas vieram, quentes e amargas. Tiago, pálido de raiva, abraçou-a desajeitadamente. Isto não pode ficar assim, Amara. É demais. A professora Helena, ao ver Amara no dia seguinte com os olhos inchados e uma aura de profunda tristeza, soube que algo mais grave se passara. Chamou-a ao seu ateliê no final das aulas, um espaço caótico e maravilhoso, cheio de telas, tintas e esculturas inacabadas. Amara, com a voz embargada, contou-lhe o que acontecera, mostrou-lhe o caderno vandalizado. A professora ouviu em silêncio, a sua expressão a endurecer. Amara, disse finalmente, a sua voz suave, mas firme. Isto é crime, isto é racismo, e não vamos tolerá-lo. Explicou-lhe os procedimentos que podiam seguir, a queixa à direção. Mas também lhe disse algo mais. A tua arte, Amara, é a tua voz mais poderosa. Lembras-te do evento Vozes da nossa escola que vamos ter no próximo mês? Quero que participes. Quero que uses este espaço para mostrar a todos quem tu és. Para responder a isto, não com o mesmo ódio, mas com a tua verdade, com a tua beleza. A ideia assustou Amara. Expor-se daquela maneira. E se Gonçalo e os seus amigos a humilhassem em frente a toda a escola? Mas, ao mesmo tempo, uma pequena chama de desafio acendeu-se dentro dela. A raiva, a dor, a frustração acumulada começaram a transformar-se em algo diferente. Determinação. Discutiu a proposta com Tiago. Acho que devias fazer, disse ele, os olhos a brilhar. Mostra-lhes. Mostra a toda a gente. Pensou nas palavras da mãe sobre dignidade, sobre a sua força interior. Lembrou-se das histórias das suas avós em Cabo Verde, mulheres fortes que enfrentaram adversidades inimagináveis com coragem e graça. Nos serões, em vez de se afundar na tristeza, Amara começou a trabalhar. O seu quarto transformou-se num ateliê improvisado. Decidiu que não faria apenas um desenho ou uma pintura. Queria algo mais. Algo que combinasse a imagem com a palavra. Começou a escrever um poema. Palavras que brotavam do fundo da sua alma. Palavras sobre cor, sobre cabelo, sobre raiz e sobre orgulho. E ao mesmo tempo desenhava. Imagens poderosas, simbólicas. Um cacto a florir no deserto. Um pássaro de penas escuras a voar contra um céu tempestuoso. Um autorretrato, desta vez não fragmentado, mas inteiro.
o olhar firme, o cabelo como uma coroa. Gonçalo, de alguma forma, pressentiu que ela estava a preparar algo. Os seus comentários tornaram-se mais insidiosos, as suas tentativas de intimidação mais frequentes, embora mais subtis agora que sabia estar sob o olhar atento da professora Helena. Ouvi dizer que vais fazer um número no Vozes, disse-lhe um dia com um sorriso desdenhoso. Espero que não seja uma dança da chuva. Amara sentiu um arrepio, mas não baixou o olhar. Vais ter de esperar para ver, Gonçalo. O dia do evento Vozes da nossa escola chegou carregado de uma tensão quase palpável. O auditório do liceu estava cheio de alunos, professores e alguns pais. Nos bastidores, Amara sentia as mãos a suar, o coração a bater descompassado. Tiago estava ao seu lado, tentando animá-la com piadas nervosas. A professora Helena deu-lhe um abraço apertado. Lembra-te do que és, Amara. A tua voz é importante. Viu Gonçalo na plateia, rodeado pelo seu séquito a cochichar e a rir, já a antecipar o espetáculo. Respirou fundo. Não era por ele, era por ela. Quando o seu nome foi chamado, caminhou para o palco, as pernas a tremerem ligeiramente. As luzes encandearam-na por um momento. Um silêncio expectante encheu o auditório. Atrás dela, num ecrã, começaram a ser projetadas as imagens que preparara com a ajuda da professora Helena. O cacto em flor, o pássaro negro, o seu autorretrato. E então, Amara começou a falar. A sua voz, no início um pouco trêmula, foi ganhando força à medida que as palavras do seu poema fluíam. Dizem que a minha pele é noite, recitou, o olhar fixo num ponto para além da audiência. Eu digo que é terra fértil, onde as estrelas vêm semear sonhos. Dizem que o meu cabelo é um emaranhado selvagem. Eu digo que é a coroa que as minhas ancestrais teceram com fios de sol e liberdade. O poema falava da dor do preconceito, das palavras que ferem como pedras, do peso dos olhares que julgam sem conhecer. Mas também falava de resiliência, de beleza, de orgulho. Falava das cores de Cabo Verde, da música da sua língua materna, da força das mulheres da sua família. Não peço que me aceitem, continuou Amara, a voz agora clara e vibrante. Exijo que me respeitem. A minha cor não é uma arma, mas também não é um convite ao vosso desprezo. É a tela onde pinto a minha história. O meu cabelo não é desordem, é a moldura do meu rosto, a expressão da minha alma indomável. Enquanto falava, as imagens no ecrã mudavam, culminando no seu autorretrato, o olhar firme e sereno. Quando terminou com a frase "Eu sou Amara, e esta é a minha voz", um silêncio profundo instalou-se no auditório. Um silêncio diferente do inicial. Um silêncio carregado de emoção, de reflexão. Então um aplauso tímido começou, vindo da professora Helena. Tiago juntou-se-lhe, aplaudindo com entusiasmo. E de repente, como uma onda, os aplausos espalharam-se pela sala, cada vez mais fortes, mais calorosos. Muitos alunos levantaram-se. Amara viu alguns rostos com lágrimas nos olhos. Olhou para o lugar onde Gonçalo estava sentado. Ele permanecia imóvel, o sorriso trocista desaparecido, substituído por uma expressão de puro choque, talvez até um vislumbre de algo mais. Vergonha. Os seus amigos pareciam subitamente muito desconfortáveis olhando para os lados. Nos dias que se seguiram, algo mudou em Vila Branca do Mar, ou pelo menos no Liceu Dr. Arnaldo Silveira. Amara ainda recebia olhares, mas eram diferentes. Havia curiosidade, sim, mas também um novo respeito. Alguns colegas que antes a ignoravam agora cumprimentavam-na nos corredores, perguntavam pela sua arte. Duas raparigas do seu ano vieram ter com ela para dizer o quanto tinham gostado da sua apresentação e como se sentiam inspiradas pela sua coragem. A professora Helena, fiel à sua palavra, levou o caso do caderno vandalizado e o comportamento persistente de Gonçalo à direção da escola. A apresentação de Amara, que muitos professores tinham testemunhado, serviu como um poderoso testemunho do clima que se vivia. Gonçalo foi chamado ao gabinete do diretor. Houve uma conversa séria, que envolveu os pais dele, figuras proeminentes na vila, que pela primeira vez tiveram de confrontar as ações do filho sem poderem varrê-las para debaixo do tapete. Gonçalo recebeu uma repreensão oficial e foi suspenso da equipa de futebol por um período. Para ele, habituado à impunidade, foi um golpe. A sua popularidade sofreu um abalo. Alguns dos seus seguidores mais fiéis começaram a distanciar-se, talvez por medo de serem associados ao seu comportamento, talvez por um genuíno despertar de consciência. O racismo não desapareceu da escola como por magia, nem Vila Branca do Mar se tornou subitamente um paraíso de inclusão. Mas uma semente tinha sido plantada. A voz de Amara tinha ecoado, e as coisas já não podiam ser exatamente como antes.
Amar e Tiago tornaram-se amigos inseparáveis. Ele estivera ao seu lado, firme e leal, e essa amizade era um dos tesouros que ela levara daquela experiência dolorosa. Ela sentia-se mais leve, não porque todos os problemas tivessem desaparecido, mas porque descobrira sua própria força, sua própria voz. E essa voz, ela sabia agora, era inabalável. Continuou a desenhar, a escrever. O seu caderno encheu-se de novas cores, de novas histórias. A dor ainda lá estava em alguns traços, em algumas palavras, mas agora misturada com esperança, com orgulho, com uma indomável vontade de criar. Numa tarde soalheira de primavera, meses depois, Amara caminhava pela rua principal de Vila Branca do Mar, a caminho da papelaria para comprar mais material de desenho. O ar cheirava a sal e a flores silvestres. Algumas pessoas cumprimentavam-na com um aceno de cabeça, um sorriso. Ela retribuía, sentindo-se, pela primeira vez desde que chegara, verdadeiramente parte daquele lugar. Não porque o lugar tivesse mudado completamente para a acolhera, mas porque ela tinha encontrado o seu espaço nele, nos seus próprios termos. Abriu o seu novo caderno de esboços, sentou-se num banco de jardim virado para o mar e começou a desenhar as ondas que quebravam na praia, a luz do sol a dançar na água. Um pequeno sorriso confiante brincava nos seus lábios. A sua história estava apenas a começar, e ela era a única artista que podia pintá-la.